Abrimos agora a conferência de imprensa da Rádio Observador. Durante os próximos minutos passamos em revista os destaques da imprensa nacional e internacional. Eu sou a Teresa Freire. A edição de hoje é da jornalista Marta Caramelo Nobre. Bom dia, Marta. Bom dia. Começamos com a manchete do Público, que dá natural destaque à reentrée do Partido Socialista. O Partido Socialista, que voltou a escolher o Algarve como palco da rentrée socialista, o jornal fala num regresso ao ano de 1995, quando, ao mesmo tempo, no Algarve, o PSD e os socialistas faziam os comícios de arranque da temporada. O Público destaca as críticas de José Luís Carneiro, que acusa Luís Montenegro de criar uma ilusão na governação, numa altura em que os socialistas tentam antecipar a discussão sobre o orçamento do Estado e desafiam também o Executivo a negociar a revisão constitucional. A manchete do Público revela ainda que, no plano económico, o PS mantém fortes dúvidas sobre a intenção do governo em fazer o Estado entrar no capital da REN. Passamos à manchete do Diário de Notícias sobre a perda de compra em Portugal, que caiu para o nível mais baixo dos últimos 3 anos. São dados do Instituto Nacional de Estatística, consultados pelo jornal, que explica que o ganho médio dos salários sofreu um travão por causa da subida da inflação e do aumento dos combustíveis. Na prática, embora o salário médio bruto tenha subido quase 90 euros no último ano, o aumento real no bolso dos trabalhadores foi de apenas 25 euros, porque a inflação comeu o resto do aumento. O jornal afirma que a forte pressão sobre os preços está a ser exercida desde que os Estados Unidos e Israel decidiram atacar o Irão no final de fevereiro. O Diário de Notícias avança também que a situação é mais grave no setor público, onde o poder de compra ficou praticamente estagnado, e alerta ainda para as novas subidas no preço dos combustíveis já esta semana. Já o Jornal de Notícias traz uma história de uma igreja evangélica utilizada para explorar imigrantes ilegais. O caso envolve o pastor da igreja, bem como a sua companheira da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mangualde, em Amora, no Seixal. De acordo com o Jornal de Notícias, utilizavam esta igreja para levar a cabo um alegado esquema que legalizava imigrantes brasileiros em Portugal. Este casal foi condenado por 13 crimes, ainda assim pagaram mais de 2.000 euros, pelo que a pena acabou por ficar suspensa. O Jornal de Notícias, que cita o acórdão do Tribunal de Almada, explica que este casal arrendava quartos em lojas transformadas em alojamentos precários, sem condições mínimas, e já antes de lucrar com estes alojamentos ilegais, o pastor e a companheira também ganhavam com o crime de auxílio à imigração ilegal através da já extinta manifestação de interesses. Já olhamos para os destaques da imprensa nacional. Marta, vamos agora conhecer os destaques a nível internacional. Aqui ao lado, o vizinho El País diz que o governo espanhol vai manter a estratégia diplomática com Marrocos, apesar das críticas internas, bem como europeias, à gestão da crise migratória em Ceuta. É a manchete do El País, que revela a intenção de Madrid de não alterar o tom nem a política de cooperação com Rabat, mesmo depois da entrada de mais de 80.000 migrantes no enclave espanhol. O jornal explica que o governo de Pedro Sánchez considera a colaboração marroquina essencial para manter a estabilidade na fronteira e gerir o regresso dos milhares de migrantes, preferindo tratar assim o país vizinho como uma contenção diplomática. Ainda assim, o El País sublinha que esta posição do Executivo espanhol está a criar contestação. Diplomatas e analistas, ouvidos pelo jornal, pedem uma mão mais pesada a Rabat, numa altura em que vários países europeus, como é o caso de Itália, criticam também esta gestão de Madrid. Fechamos com o britânico The Guardian, que faz manchete com os incêndios que estão a afetar vários países da Europa e que já provocaram vítimas mortais. O jornal britânico dá conta de 2 mortes na Grécia e da morte de um militar em Espanha no combate às chamas. A notícia detalha a situação crítica na Bélgica, que enfrenta o maior incêndio da sua história recente. O fogo já destruiu cerca de 3.000 hectares numa reserva natural que é de difícil acesso, o que obrigou também ao envio de aviões e helicópteros da Suécia e dos Países Baixos. O The Guardian refere ainda que a vaga de calor e os incêndios estão também a afetar outros países, como é o caso da Croácia, a Alemanha e o sudeste de França, e fala também em Portugal, onde destaca os 5 bombeiros que ficaram feridos ontem no combate às chamas no Parque Natural de Montezinho, em Bragança. Ponto final na conferência de imprensa, hoje com a jornalista Marta Caramelo Nobre.